Satanismo preserva todo mundo, né? Preserva a vida, a gente faz o bem, é só a liberdade de expressão e coisa e tal. Porque Salomão ele se inclinou a Astarote. Salomão era É, considerado um bruxo? pois é, veja bem, pela doutrina Ah, satânica. O que que tá. acontece? E esse 666, a gente só vai saber o significado lá em Apocalipse 13:18. Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Aí ele põe um monstro para você adorar, né? Quer dizer, ele deforma esses valores, ele contamina esses E ao valores. mesmo tempo leem a Bíblia também, falam de Deus, isso que é. Sim, sim, mas sempre dentro de. As interpretações são diferentes, Entendi. né? Eles aprendem de uma maneira errada, fora de contexto. E aí, quando você chega num patamar mais alto, você já sabe onde você está. Só que a sua mente já passou por uma lavagem cerebral. Aí você acha que você está no lugar certo. Aí você pode ser, né, eles vão selecionar, pode ser catapultado para os Illuminati ou então para a Irmandade. A Tá. Irmandade é mais hermético ainda. Então, você tem esse grande caldeirão que é a maçonaria, daí são selecionados poucos para. Não é só a maçonaria, Ah, tem o não. Rosa Cruz São também. várias que São são. várias É vertentes como aí. se fosse um grupo de seleção. Isso, uma Uma seleção. seleção. A própria igreja satânica do Lavey, né, a Church Satan, que tem lá em São Francisco, Sei. inclusive o Lavey morreu, quem ficou cuidando foi a Zena, né, que é a filha dele. Ela não aguentou, ela ficou 5 anos no comando da igreja satânica e picou a mula, foi embora para a Alemanha. Hasta la vista, largou o satanismo. Acho que estava tendo muito pepino lá para ela resolver. Então, também é uma vitrine, né? A Church Satan é uma vitrine. Então ela mostra, olha que legal, satanismo não é isso tudo não, saca? Satanismo, a gente não mata nem animal. Satanismo preserva todo mundo, né? Preserva a vida, a gente faz o bem, é só a liberdade de expressão e coisa e tal. Então a doutrina, assim, para enganar é essa, mas depois a parte verdadeira é outra. Está gostando? Nos abençoe se inscrevendo no canal. Curta o vídeo para que ele aqueça o coração de mais pessoas. Aí muda completamente a vertente. Então você falou de Rosa Cruz, que mais? Maçonaria, essa igreja de Satã? Tem várias denominações? Tem outras tem algumas seitas satânicas, Wicca, né? Tem Wicca. outras seitas satânicas menores, assim, que são locais de pescaria, né? Entendi. Então eles observam, esse aqui se destacou. Eu vou puxar, vai para o Illuminati primeiro, né? No meu caso, eles me catapultaram direto para a Irmandade porque eu fui gerado dentro de um contexto específico, né? Então, quer dizer, um sumo sacerdote acabou me gerando, né? Sumo sacerdote da igreja maçom? Não, da Irmandade, da Alta Magia, um sumo sacerdote da Alta Irmandade Magia. é o nome mesmo da... É o nome, é o nome. A Rebeca Brown faz algumas citações da Irmandade, né? Mas ainda bem en passant. Não existe um outro nome que não Irmandade. Irmandade, como você descreveria essa... É uma seita de alta magia que se pauta nos ensinamentos dos bruxos mais antigos, né? Como Crowley, né? Como Abra Merlin, como o próprio Rasputin e inclusive de Salomão, né? Porque Salomão ele se inclinou a Astarote. Salomão era considerado um bruxo? Pois é, veja bem, pela doutrina satânica. Tá. O que aconteceu? Salomão, filho de Davi, isso, né? Que é homem segundo o coração de Deus, Davi, o cara mais sábio do planeta, mais rico. De repente, 1 Reis 10:14 diz que ele recebia 666 talentos de ouro todo ano. Um talento de ouro é uma medida de peso, que vale a 34 quilos. Então ele recebia toneladas todo ano. Só que o ouro é sazonal, só que aqui ele recebia linear. E esse 666, a gente só vai saber o significado lá em Apocalipse 13:18. É uma coisa curiosa isso. E aí você pega, logo depois, isso que acontece no capítulo 10. No capítulo 11, ele se inclina a Astarote. Então ele começou... Se inclinar? Astarote. O que é Astarote? Astarote é uma das entidades satânicas, né? Astarote, Asmodeu, vão estar em apócrifos, né? Especialmente o Asmodeu vai estar em apócrifos, príncipe da luxúria e da corrupção, o Asmodeu. Né? Então ele se inclina a essas entidades, a esses demônios, e ele aprende coisas com essas entidades. E aí diz a lenda que ele aprisionou 72 demônios num vaso de bronze, né, que estavam sob controle dele. Ele fez um ritual. Um ritual. Ele aprendeu um ritual para dominar os demônios. Então ele estava sob controle. Só que é difícil, o demônio sempre ele finge que está sob o seu domínio, mas ele não se permite dominar.
né? Então Salomão escreveu alguns livros, supostamente Salomão, supostamente, não podemos afirmar que é. A clavícula maior, a clavícula menor de Salomão, a chave de Salomão. Então esses livros, eles que norteiam a alta magia, né? Esses são os livros que não norteiam a alta magia. São feitos por copistas, né? Em vários idiomas, né? Ou seja, você não acha na livraria. Na livraria você até acha lá o Chave de Salomão, mas é um plágio assim muito distante da realidade, né? Que nem o São Cipriano, capa preta, é bobagem, né? Então ele é feito por copistas e você só tem acesso para consulta dentro da Irmandade. E tem algumas coisas que são passadas oralmente, assim como a Cabalá judaica. Tem patamares da Cabalá que você passa oralmente para o seu discípulo. Não tem escrito para ninguém aprender. Exatamente, não deixa escrito. A mesma coisa acontecia com os sacerdotes celtas druidas. Também eles passavam oralmente. Você não vai encontrar uma linha dos druidas dizendo como era o ritual druida. Não tem nada, não deixaram vestígio nenhum como era o ritual, né? Então é passado oralmente, de geração para geração. Aí chega um patamar que é passado de geração para geração oralmente também, os feitiços e tudo mais. Cara, mas e Salomão, qual que era o intuito dele de aprisionar os demônios? Ele queria poder? Ele queria poder para livrar, segundo, né, os judeus, para livrar o povo dele da ação demoníaca. Então, uma vez que eu controlo o demônio, esse demônio não vai atacar meu povo, não vai atacar Israel, né? Essa era a ideia que os judeus procuram defender. Mas o fato é que no final da vida, Salomão se arrepende. Quando ele escreve Eclesiastes, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Fica claro o arrependimento de Salomão, mas ele aprendeu muita coisa, né? E ele acabou se transformando assim num dos pais da alta magia, graças a esses livros que ele deixou registrado, supostamente escritos por ele, né? Caramba. Que tudo norteia a alta magia. Você falou ele, você falou Abramelin. Abramelin. Merlin também? O bruxo Merlin, ou Abramelin, é a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa? Seria um nome composto dele. Mas Merlin do Rei Arthur, aquela lenda toda, isso, tem a ver? Tem a ver. Tem a ver. É o Merlin, né? O Salomão, que eles consideram como bruxo também. São Rasputin. Quantos? 4. Eles imitam os 4 evangelistas, né? Tudo é plágio. Tudo é plágio, né? Que nem o número 9 satânico, né? O 9 é divino. Jesus teve vitória na cruz na hora nona, a gente leva 9 meses para nascer, né? O círculo, que é uma figura geométrica perfeita, é 360 graus, 6, 3, 9. Então tem Salomão, Rasputin. Rasputin foi um cara que era uma mistura de padre com bruxo, mas ele tinha um poder muito grande. Ele conseguiu o poder de persuasão era fantástico. Ele conseguiu praticamente dominar os últimos Romanov, que é a história que eu estou contando aí na história de Mitri. Ele dominou os Romanov. Quem que eram os Romanov? Os Romanov, eles eram um império, né? Um império de geração, durou 300 anos, né? Desse império passar de geração para geração na Rússia. E ele teve influência sobre eles? Nos últimos Romanov, na influência na última família. Influência poderosa, assim, muito grande, né? E aí foi essa história dos Romanov, você vai lembrar agora, que vem aquela história da Anastácia, da menina que supostamente sobreviveu. Tem até o desenho da Anastácia, que não encontraram o túmulo da Anastácia, né? Encontraram o túmulo de todos os outros, eles foram fuzilados, né? E a Anastácia, nunca ninguém achou o túmulo dela. Então, supostamente, ela conseguiu escapar, teoricamente. Mas ela tinha um irmão que era hemofílico, né? E quando ele fazia um corte, estava sangrando, eles ligavam para esse Rasputin, e ele, por telefone, fazia um encantamento e o sangue parava de correr. E isso não está em literatura paralela, isso está na história. Se você buscar a história disso mesmo, o fato histórico, está lá registrado. Tentaram envenenar ele, tentaram matar Rasputin, porque ele começou a criar muito inimigo. Ele tinha tanta influência na família, no Romanov, que queriam matar ele. Deram veneno para ele, fizeram de tudo. Esse cara não morria. Simplesmente não morria, ele continuava pleno da Silva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sou o caminho.